Olá, caros leitores! Enfim, chegamos ao nosso último conto dessa série especial sobre a literatura fantástica de Machado de Assis, o nosso bruxo do Cosme Velho. Tudo isso porque espaços mal assombrados ou habitados por fenômenos paranormais fazem parte do imaginário e do inconsciente coletivo, formando lendas urbanas e presentes no cotidiano de grandes e pequenas cidades, zonas urbanas e rurais no Brasil e no exterior há séculos. São histórias de aparições fantasmagóricas, noturnas, muitas vezes em locais que antes foram cenários de crimes ou de mortes inesperadas ou causadas pelo medo da morte ou o medo do desconhecido. Na literatura, relatos de casas mal assombradas fazem parte de um caldo de cultura que para uns não passa de superstição, mas para outros, embora difíceis de se acreditar, não são tão absurdas assim. E muito possíveis de existir, pois remetem a crenças religiosas na vida após a morte. De qualquer forma, acreditando-se nesses fenômenos ou não, o fato é que sempre há alguém a contar um caos sobre isso, ou então a temer entrar em lugares considerados mal assombrados, como cemitérios, velhas casas sombrias, becos escuros tarde da noite, locais pouco habitados ou mal iluminados, terrenos descampados, bosques ou florestas densas. Qualquer ranger de portas, barulhos aparentemente inexplicáveis, e o arrepio já surge. O coração dispara, a perna treme e a vontade de fugir toma conta do indivíduo, que acredita nisso ou não. Diante disso tudo, não é de se espantar que artistas, cineastas e escritores tenham há muito tempo se apropriado dessas crenças e venham ao mesmo tempo alimentando-as por meio da música, do cinema, da literatura, etc. E Machado de Assis não foi exceção ao escrever o conto Sem Olhos, em 1876, para o Jornal das Famílias. Ele conta a história de um grupo de amigos que discute sobre a veracidade das histórias de fantasmas, enquanto é servido um chá. Mas cá entre nós, esse é o momento para esse tipo de conversa? Bom, o que importa é que esse conto também fala de temas ligados ao universo moral religioso, como a cobiça e a infidelidade, o casamento, o pecado e a punição, e também sobre a loucura. Mas eu não vou contar mais nada agora. Vamos conhecer essa nossa última história de Machado de Assis, adaptada por mim, especialmente para cá. O chá foi servido na saleta das palestras íntimas às 4 visitas do casal Vasconcelos. Eram essas o senhor Bento Soares, sua esposa Dona Maria do Céu, o bacharel Antunes e o desembargador Cruz. A conversa antes do chá versava sobre a última soirée do desembargador. Quando o criado entrou, passaram a tratar da morte de um conhecido, depois das almas do outro mundo, de contos de bruxas e finalmente do lobisomem. Pela minha parte, disse o senhor Bento Soares, nunca pude compreender como o espírito humano pôde inventar tanta tolice e crer no invento. Vá que uma ou outra criança decreta as suas próprias ilusões. Para isso mesmo é que são crianças. Mas que um homem feito... Tem isso, observou o desembargador, apresentando a xícara ao criado para que lhe repetisse o chá. A vida do homem é uma série de infâncias, umas menos graciosas que as outras. Queres mais chá, Maria? Perguntou a dona da casa, a esposa de Bento Soares, que acabava de beber a última gota do seu. Aceito. Bento Soares dizia que o desembargador mofava da razão, afiançando acreditar em almas do outro mundo, e o desembargador insistia em que a existência dos fantasmas não era coisa que absolutamente se pudesse negar. Mas desembargador, isso é querer supor que somos uns beócios, pois fantasmas... Não me dirá nada de novo, interrompeu Cruz. Sei o que se pode dizer contra os fantasmas. Não obstante, existem. Como as bexigas, também se diz muita coisa contra elas. Fantasmas, exclamou Maria do Céu. Pois há quem tenha visto fantasmas. É o desembargador quem diz, observou Vasconcelos. Os ouvintes sorriram. Maria fez um gesto de desdém. Se a entrada na relação dá em resultado visões dessa natureza, declaro que vou cortar as asas às minhas ambições, observou o bacharel olhando para a esposa de Bento Soares, como a pedir-lhe aprovação do dito. Os fantasmas não são fruto do medo, disse esta, sentenciosamente.
Quem não tem medo não vê fantasmas. Você não tem medo? Perguntou a dona da casa. Tanto como deste leque. Sempre há de ter algum, opinou Vasconcelos. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Pode ser, interveio o desembargador. Mas se visse o que eu vi uma vez, estou certo de que ficaria apavorada. Alguma bruxa? O diabo? Um defunto à meia-noite? Um duende? Cruz empalidecera. Falemos de outra coisa, disse ele. Mas isso tudo aguçou a curiosidade de todos mais ainda, tanto homens quanto as mulheres, que após um grande silêncio e o tic-tac do relógio completando o clima, insistiram que o desembargador Cruz contasse a tal história fantástica e assustadora. Vá lá, disse ele, o desembargador Cruz. Contarei isso em 2 palavras. Bom, na verdade não foi contado em somente 2 palavras, não. O desembargador Cruz contou em muitos detalhes, voltando inclusive aos tempos de solteiro e estudante do 3º ano, quando foi morar no 1º andar de uma casa na Rua da Misericórdia. No 2º andar morava um homem de feições muito estranhas, muito magro e pálido, de 40 anos de idade, mas que aparentava ter mais de 50, de tão alquebrado e encarnecido estava. As mãos peludas e rugosas, tudo fazia dele um personagem fantástico. Em pouco tempo passaram a se conhecer, e rapidamente, depois de uns poucos fatos ocorridos, a ideia de que o vizinho era doido apoderou-se logo de seu espírito. Chamava-se Damasceno Rodrigues e morava há 3 anos naquele local. Contou que era um velho médico, sem clínica, e vivia pacificamente, saindo apenas para ir comer a uma casa de pasto da vizinhança ou ler 2 horas na biblioteca pública. Enfim, que no bairro ninguém o tinha por doido, mas que algumas velhas o supunham ligado ao diabo. Tudo em sua casa tinha um ar de abandonado e misterioso. O riso de Damasceno era pior que a seriedade. Sério, dava ares de caveira. Rindo, havia nele um gesto diabólico. Havia no rosto daquele homem, além da velhice precoce, uma expressão de tristeza e amargura que os olhos não podiam contemplar impunemente. Após um tempo, o desembargador Cruz soube que o vizinho estava adoentado, sentindo alguma dor de cabeça e palpitações do coração, se dizendo à beira da eternidade, prestes a dar o salto mortal e que queria muito confiar-lhe um segredo. Damasceno ficou de cama. Tinha os olhos cravados na parede, não respondia. De repente, o enfermo sentou-se na cama e, olhando para a parede que lhe ficava ao lado dos pés, clamou aflito. Não, ainda não. Vai-te, depois, daqui a 1 ano, a 2, a 3, vai-te, Lucinda, deixa-me. O desembargador chamou-lhe um médico que veio. Examinou, interrogou, receitou, enfim, alguma coisa que imediatamente mandou preparar na mais próxima botica. Soube que o doente não tomara os medicamentos e que só dizia estar à beira da morte. Depois de um tempo, o médico foi chamado de novo. Voltei ao quarto, achei-o tranquilo. Sentei-me ao pé da cama e tomei-lhe o pulso. Bati apressado. A testa estava quente. O homem estava perdido, não podia razoavelmente desampará-lo e tinha talvez de assistir à sua morte naquela noite. No fim de alguns minutos, vi que Damasceno se agitava. Perguntei-lhe o que tinha. Nada, respondeu ele. Mudou de posição. Boa alma, exclamou ele. Quero pagar-lhe os seus benefícios. Pagará depois. Não. Há de ser já. Ergueu o corpo, apoiando o cotovelo na cama. Pegou-me na mão e cravou em mim os olhos, acesos de uma luz repentina e única. Mancebo, disse ele, com a voz cava, não olhe nunca para a mulher do seu próximo. Sobretudo, não a obrigue a que ela olhe para o Senhor. Comprará, por esse preço, a paz de sua vida toda. Olhei para ele algum tempo sem responder, nem ousar pedir-lhe explicação. Damasceno fitou o ar com expressão melancólica. Abanou a cabeça 3 vezes e suspirou. Depois a cabeça caiu sobre o ombro e ele ficou algum tempo quieto. Ouvindo o sino das 10 horas, abriu os olhos e voltou-se para mim. Damasceno meteu a mão debaixo do travesseiro, como procurando alguma coisa. Era uma chave. Deu-ma.
Abra minha gavetinha da cômoda, a do lado da rua. Tire de lá uma caixinha. A caixinha era de couro e teria um palmo de comprimento. Quando já levei, ele pô-la sobre a cama e olhou mudo para ela. Depois tocou em uma pequena mola. A caixa abriu-se e ele tirou de dentro um pequeno maço de papéis. Se eu morrer, disse ele, queime isso. É um segredo. Mas eu não quero morrer sem o revelar. Há aqui uma coisa que o senhor pode ver desde já. Dizendo isso, destacou do maço de papéis uma miniatura e deu-me pedindo que a visse. Aproximei-me da luz e vi uma formosa cabeça de mulher e os mais expressivos olhos que jamais contemplei na minha vida. Viu-a? Vi. Não me diga nada do que lhe parece. Imagino qual será a sua impressão. Calcule qual seria a minha há 15 anos diante do original. Ela tinha 20 anos e eu 25. Damasceno interrompeu-se. Arrependia-se, talvez, e eu não ousava, em tal situação, mostrar-me indiscreto e curioso. Ele, entretanto, atava o maço de papéis, a miniatura, com um cadarço velho, e entregou-me tudo. Guarde. Jura que queimará isso? Juro. Eu era moço, ela moça, ambos inocentes e puros. Sabe o que nos matou? Um olhar. Um olhar? Era. Um olhar. No interior da Bahia. Lucinda casara-se na capital com o doutor... Não importa o nome. Era médico como eu, mas rico. Eu encontrei-o no engenho e travei relações com ele. A mulher era linda, como o senhor viu aí. Ele era sábio, taciturno, mas não era assim. O marido era cauteloso e suspeitoso. Ameaçava e fazia-a padecer. Eu percebi isso e a compaixão apoderou-se de mim. A compaixão é um sentimento pérfido. Abstenha-se dele ou combata-o. E continuou. Lucinda não me olhava nunca. Era medo, era talvez intimação do marido. Se me falava alguma vez, era secamente e por monossílabos. Meu coração deixou-se ir da compaixão ao amor pelo mais natural dos declives. Amor silencioso, cauto, sem esperança nem repercussão. Um dia em que a vi mais triste que de costume, atrevi-me a perguntar-lhe se padecia. Lucinda estremeceu e levantou os olhos para mim. Eu deixei-me estar a contemplá-la silenciosamente. No meio dessa sonolência moral em que nós nos encontrávamos, uma voz atroou e nos chamou à realidade da vida. Ao mesmo tempo, achou-se defronte de nós a figura do marido. Nunca vi mais terrível expressão no rosto humano. A cólera fazia dele uma medusa. Lucinda caiu prostrada e sem sentidos. Ele olhou para mim e para ela. Com um gesto, despediu-me. Eu quis falar, explicar os meus sinceros sentimentos e reforçar a inocência de Lucinda, mas ele impôs silêncio com os olhos. Despedi-me e saí. Essas recordações pareciam batê-lo enfermo. Alguns minutos continuou. Passaram-se algumas semanas. Um dia, levado por necessidade de ofício, voltei à Bahia, pensando em Lucinda e um pouco receoso de algum sucesso desagradável. Lucinda havia morrido. E a pessoa que deu essa notícia benzeu-se supersticiosamente e não revelou mais nada. Teria havido. A ideia de que o marido a houvesse assassinado apoderou-se de meu espírito. Pouco tempo depois voltou a conversar com o médico, o marido dela, e tentou esclarecer o que realmente acontecera. Lucinda estava viva, mas podia morrer no dia seguinte, e depois de cogitar na punição que daria ao olhar da moça, resolvera castigar-lhe simplesmente os olhos. Eu não entendi nada. Tinha as pernas trêmulas e o coração batia-me apressado. Não acompanharia de certo se ele, apertando-me o pulso com a mão de ferro, me não arrastasse até uma sala interior. Ali chegando vi. É horrível. Vi sobre uma cama o corpo imóvel de Lucinda, que gemia de modo a cortar o coração. Veja, disse ele. Só lhe castiguei os olhos. O espetáculo que se me revelou então, nunca mais o esquecerei. Os olhos da pobre moça tinham desaparecido. Ele os vazara, na véspera, com um ferro em brasa. Recuei espavorido. O médico apertou-me os pulsos, clamando com toda a raiva concentrada em seu coração. Os olhos dele inquiram. Os olhos pagaram. A cabeça do enfermo rolou sobre os travesseiros, enquanto eu, aterrorizado do que ouvia, da expressão de sincero horror e aparente veracidade com que ele falava, olhei em volta de mim como procurando fugir.
Damasceno ficou longo tempo arquejante. De repente, dando uma estremeção, ergueu a cabeça e olhou para a parede que ficava do lado inferior da cama. Vai-te, exclamou ele aflito. Vai-te, ainda não. Olhe, olhe, lá está ela, lá está ela. Olhei, e podem crer que ainda hoje não esqueci o que ali se passou. De pé junto à parede vi uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os cabelos soltos e os olhos, esses eram duas cavidades vazias e ensanguentadas. Batia-me o queixo, as pernas tremiam-me tanto, eu ficara gelado e atônito. Perdi de todos os sentidos. Naquela noite, Damasceno morreu. O desembargador fez pausa no meio do geral silêncio de constrangimento que sua narração produzira. Vasconcelos foi o primeiro que falou. Não podemos duvidar que o senhor visse a figura dessa mulher, disse ele. Mas como explicar o fenômeno? A dificuldade é maior do que pensa, acudiu o desembargador. O episódio teve um epílogo. Quando referi a aparição a algumas pessoas, ninguém me deu crédito, e os mais polidos atribuíram o caso a um pesadelo. Evitei expor-me à incredulidade e ao ridículo. Mais tarde, já senhor de mim, determinei contar a catástrofe de Damasceno em um jornal que escrevíamos na academia. Tratando de colher alguma coisa mais acerca do infeliz, vinha saber com grande surpresa minha que ele nunca estivera na Bahia, nem saíra do Sul. Casara-se aos 22 anos em Santa Catarina, de onde só saiu aos 33, não podendo, portanto, encontrar-se com o original do retrato aos 25, solteiro, no interior da Bahia. Finalmente, a miniatura que me confiara era simplesmente o retrato de uma sobrinha sua, morta, solteira. Não havia dúvida. O episódio que ele me referira era uma ilusão como a da lua, uma pura ilusão dos sentidos, uma simples invenção de alienado. Mas, sendo assim, como vi eu a mulher sem olhos, essa foi a pergunta que fiz a mim mesmo, que havia certo, tão claramente como estou vendo agora. O seu caso é talvez mais simples do que esses todos. O desvario do doente foi contagioso e fez com que o senhor visse o que ele supunha ver. Pois é pena, exclamou o desembargador. A história de Lucinda era melhor que fosse verdadeira. Que outro rival de Otelo há aí com esse marido que queimou com um ferro em brasa os mais belos olhos do mundo, em castigo de haver enfitado outros olhos estranhos? Creia agora em fantasmas, Dona Maria do Céu. Por isso, caros leitores, esse e muitos outros contos de Machado de Assis, da sua extensa obra e dos mais variados temas, podem e devem ser descobertos por vocês. Aqui me despeço esperando que tenham gostado. Até a próxima.